Beleza, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o Bronny James e trazendo aí algumas novidades sobre o futuro do garoto aí no draft da NBA. Bom, nessa semana rolou o Draft Combine e como eu já falei num vídeo que eu postei na terça-feira, se eu não me engano, acho que foi na terça-feira mesmo, o desempenho do Bronny chamou a atenção ali no Combine, tirando ali a parte da medição, né, que foi um ponto negativo para ele, porque descobrimos que ele é um pouquinho mais baixo do que pensávamos. Tirando essa questão da medição, da altura, em todo o resto ele foi muito bem. Foi muito bem nos exercícios ali de agilidade, de vertical, foi bem ali, né, nos treinos de arremessos de 3, foi um dos que teve um dos melhores desempenhos, né, um dos melhores desempenhos ali nos arremessos de 3, mandou bem nos rachões, então ele teve ali um bom desempenho e por conta dele ter mandado bem no Combine, alguns times começaram a criar um certo interesse no filho do nosso querido velho. O Charania falou na terça-feira que além do Lakers, 3 outros times estavam interessados em marcar treinos e entrevistas com o Bronny. Eu até especulei naquele vídeo sobre quais poderiam ser esses times e tudo. E hoje meio que descobrimos qual que é um deles. Além do Lakers, descobrimos qual que é um outro time que deve, né, marcar aí um treino, deve marcar uma entrevista com o Bronny. Primeiro, só confirmando aqui o interesse do Lakers, hoje o Los Angeles Times publicou a informação de que o Bronny já passou por uma entrevista no Lakers, tá? Então, só confirmando, assim, é certo que o Lakers tem o Bronny como alvo e que se por acaso tiver a oportunidade, vai draftar ele. Só que aí tem um ponto importante. Na matéria, é dito que o Lakers tem o Bronny como alvo, mas só se ele sobrar na 55, tá? O Lakers não pretende, pelo menos inicialmente, subir no draft pelo Bronny. Isso não. Isso não. Se ele sobrar na 55, beleza, o time vai lá e vai pegar ele. Isso é certo. Isso é certo. Mas se ele for escolhido antes, paciência, o Lakers não deve se esforçar tanto assim para pegar o Bronny antes da 55, tá? Então, isso é algo que é importante pontuar. O Lakers tem interesse, mas não tanto interesse ao ponto de subir no draft, de gastar ativos para subir pelo Bronny. Isso não, tá? Isso não. E convenhamos, né? Cair na 55, pô, cara, assim, é mais do que possível, tá? Porque para mim o Bronny não tem nota nem de segunda rodada. Então, caindo na 55 já seria algo surpreendente. Então, o mundo onde o Bronny cai na 55 no Lakers é um mundo bem realista. Existe muito esse mundo. Porém, e aí falando sobre esse outro time que tem interesse nele, pode ser que um time da Conferência Oeste se antecipe ao Lakers e pegue o Bronny no começo da segunda rodada. Esse time seria o Utah Jazz. Hoje, a Kristen Peak, que é uma analista de draft, ela falou que o Utah Jazz deve marcar um treino privado com o Bronny nos próximos dias. E caso ele vá bem no treino, vá bem na entrevista, pode ser que o Jazz use a 32, a escolha 32 que tem, para pegar o Bronny. Ou seja, pode ser que o Bronny saia no começo da segunda rodada, o que já seria muito além do que, né, do que é esperado. Assim. Porque, de novo, o Bronny para mim não tem nota nem de segunda rodada. Então,
ele sair na 55 já seria, pô, melhor dos mundos. Já seria um cenário muito positivo. Ele sair, né, no começo da segunda rodada, aí, meu amigo, aí seria muito surpreendente. Muito surpreendente. E para mim seria um reach do Jazz. Ou seja, o Jazz estaria queimando a largada, pegando o Bronny na 32. Porque além de ser possível pegar ele depois, existem alguns jogadores, vão ter alguns jogadores bem mais prontos e bem mais confiáveis do que o Bronny disponíveis no começo da segunda rodada. Eu falo muito que esse é um draft que não é tão sexy, que não tem tanto talento assim, mas é um draft que tem muitos bons jogadores. Não é um draft que tem um talento geracional, como o Wembanyama, por exemplo. Não tem. Mas é um draft com bons valores. Por exemplo, o Zach Edey, que é um cara hypadaço e tudo, gigantão, um baita de um pirulão ali, pô, 2 e caralhada de altura, ele pode acabar estando disponível no começo da segunda rodada. E mesmo eu tendo diversas questões com o Zach Edey, ele é um prospecto muito mais pronto e muito mais confiável do que o Bronny. Então, o Utah pegar o Bronny na 32 seria total queimar ativo cedo demais. Entendeu? Ao pegar o Bronny, o Jazz deixaria de pegar alguns jogadores que poderiam contribuir de forma bem mais imediata do que o Bronny, tá? Então, assim, se eu fosse GM do Jazz, eu não pegaria o Bronny na 32. Não faria isso, de forma alguma. Na 55, sendo o Lakers, eu pegaria. Eu pegaria. Para fazer um agrado pro LeBron e tudo, eu pegaria. Na 55. Agora, na 32, eu acho muito cedo. Mas, pelo que a Kristen Peak falou, o Jazz está interessado. E se ele for bem no treino, nos treinos ali privados, pode ser que o Jazz realmente gaste a 32 no Bronny James. Assim, eu acho que eu já deixei muito claro qual que é a minha opinião sobre isso. Eu também já falei várias vezes o que eu penso sobre o Bronny manter o seu nome no draft, né? Então não vou me estender muito nessa questão para não ficar repetitivo. Mas, assim, só para fechar mesmo, eu não gosto da ideia do Jazz pegando o Bronny na 32. Sinceramente, eu não gosto. Eu acho que é muito cedo. Para mim, é muito reach pegar ele na 32. E, de novo, cara, vão ter jogadores mais prontos do que o Bronny disponíveis ali no começo da segunda rodada. Isso eu garanto. Isso eu garanto. Tá? Porém, aí analisando pelo lado do Bronny, eu acho que ir para Utah seria uma boa para ele. Sabe por quê, cara? Pô, ele estaria no mercado bem afastado, ou seja, a pressão em cima dele, a pressão da mídia em cima dele seria um pouco menor, óbvio. Ainda existiria, porque ele é o Bronny. O sobrenome dele vai atrair mídia, vai atrair pressão, não tem para onde correr. Mas eu acho que em Utah, lá em Salt Lake, eu acho que a pressão seria um pouco menor. Ele teria um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, para se desenvolver. E como o Jazz é um time que não está pensando em competir agora, eu acho que seria bom para ele se desenvolver. Ele trabalharia com um treinador que eu julgo sendo muito bom, que é o Will Hardy, um treinador jovem que sabe trabalhar com o jovem, até porque ele é um cara novo, ele tem 36 anos. Assim, o Will Hardy é mais novo que o LeBron, ele é mais novo que o pai do Bronny. Então, eu acho que pro Bronny seria bom, tá? Eu acho que pro Bronny seria bom. Agora, pro Jazz, eu não gosto dessa ideia de pegar ele na 32, não. Mas é só a minha opinião.
É só a minha opinião. E eu quero saber a sua, hein? Você, se é o Jazz, gastaria a 32 no Bronny? Ou, assim como eu, você acha que é um reach e não valeria a pena? Comentei que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.